Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes no plenário 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Dedéu que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e prestai a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seu santuário com hinos e louvores. Bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Palavra do Senhor. Nesse instante, coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente desta sessão. Projeto de lei número 32/16, autor Paulo Fernando Serrano Cata Preta. Assunto: dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 0033/16, autor Francisco Carlos Avanço. Institui na semana do dia 28 de maio de cada ano, no calendário oficial de eventos de Atibaia, a Semana Municipal do Brincar. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 0034/16. Autor, novo presidente dessa casa, Dr. Edson Bento Leite. Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público, dentro do que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados em vias públicas do município de Atibaia e da outras providências. Projeto 034/2016, a Comissão de Justiça, parcelamento de solo e finança. Projeto de lei 0085/16, autor executivo, dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 2.757 mais R$ 400. R$ 2.757.400. As comissões de Justiça e Finanças.
diverso número 009/16. Ementa. Pedido de abertura de processo de cassação do mandato de vereador. Autor Wagner Albanês de Carvalho. Wagner Albanês de Carvalho, brasileiro, solteiro, diretor executivo do Centro Nacional de Denúncia, maior, nascido em 22 dias do mês de maio de 1976, portador do RG 30.276.866-X-SSP, São Paulo, e do CPF número 210.345.298-46, com endereço na rua 13 de maio, número 318, Centro de Atibaia, CEP 12.940.720. Venho respeitosamente à presença de Vossas Excelências oferecer representação com pedido de abertura de processo de cassação do mandato de vereador dessa Casa de Leis, por infrações político-administrativa, prevista no Decreto-Lei nº 201/67, cujo procedimento deverá obedecer ao rito estabelecido em tal Decreto-Lei, tendo em vista o que segue: das questões fáticas, jurídicas e de direito, na data de 5 de maio de 2016, atendendo a um chamado de munícipe, o jornalista Sérgio Augusto Mendes, número 00711-789 SP, dirigiu-se ao Centro Comunitário Eni Sintra Ferro, situado na Estrada dos Pires, sem número, bairro da Pedreira, Atibaia, São Paulo. A informação era que ocorria um processo, no mínimo suspeito, de demolição do prédio público. Chegando ao local, deparou-se com o vereador José Carlos Machado, juntamente com seu assessor Dinho, em cima do telhado do referido centro comunitário. Quando questionado sobre o destino dos materiais que estavam sendo retirados, o vereador informou que seria destinado à dona Elza. Destaca também que existem vários materiais reutilizáveis no prédio em questão, que segundo o vereador seriam materiais descartáveis, e o nobre vereador, com seu bom coração, doaria para declarada dona Elza ou outrem. Não há necessidade de muitas delongas, pois a gravação em anexo demonstra com detalhes toda a conversa e atividade, como já dito, no mínimo suspeita. Como cidadão, eleitor, pagador de impostos e vítima, como todos os cidadãos de Atibaia, que sofre com altos tributos e ainda uma avalanche de atos de corrupção, estou indignado. É inadmissível que atos como esse sejam deixados de lado, sem nenhuma punição. Afinal, quantas pessoas deixam de comer para pagar o imposto? Imposto pelo Estado e um homem imposto pelo Estado e um homem público que ganha muito bem pelo seu trabalho. Como vereador, se preza a apoderar-se de bens pertencentes aos cidadãos. O vereador diz que doaria a alguém. Muito bonito ato, se não fosse uma doação de coisa alheia, um bem de todos e não particular do doador. Não resta dúvida, trata-se de furto, artigo 155 do Código Penal, praticado pelo vereador e seu assessor. Artigo 155, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, furto qualificado. Parágrafo 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Porém, os bens em questão são de propriedade do município, ou seja, bens públicos, onde todos nós, munícipes, somos donos da coisa, o que torna ainda mais grave, afinal, a lesão é estendida a mais de 115 mil moradores de Atibaia. Não resta dúvida que é imperativo que essa Casa de Leis instaure uma CIP, Comissão de Investigação Processante, para apurar
dos fatos comprovados na gravação em anexo, onde não resta dúvida do crime. No mínimo, o vereador estava com intenção de compra de votos. Afinal, estamos em ano eleitoral. Mesmo que o vereador estivesse com boas intenções, não será com meu dinheiro que ele o fará. No mais, existem trâmites legais para uma doação de bens públicos e tenho certeza que o ato realizado pelo vereador é crime, ou seja, ato impróprio. É sabido que essa Casa de Leis, na maioria de seus vereadores, estão em conluio, ou seja, um grupo fechado que não aceita uma simples investigação de CIP quando se trata de seus membros. Mas, mesmo assim, venho tentar, afinal de nossos representantes não trabalham pelo bem do povo. Eu, um simples cidadão, vou trabalhar para que se cure desse câncer que impregna nossa política. Segue abaixo as leis que devem ser respeitadas por essa casa. A Lei Orgânica da Estância de Atibaia. 32. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, bem como no Decreto-Lei Federal número 201/67, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos previstos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal, ou a comprovada percepção de vantagens indevidas. Nos casos previstos nos incisos 1 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara de Vereadores, por voto aberto e pelo voto de 2/3, pelo menos, dos 12 membros da Câmara, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representada na Câmara de Vereadores, assegurada ampla defesa. Nos casos do inciso 2, 7 e 8, a perda do mandato se dará na forma do artigo 32, e inciso da LOM, e pelo Decreto-Lei Federal número 201/67. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Quanto ao rito processual de cassação do vereador, segue o disposto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, que assim rege: no presente caso, evidente o crime cometido e descoberto por munícipes e demonstrado pelo competente jornalista Sérgio Augusto Mendes, causador de dano ao município de Atibaia. Assim requeiro rigor na apuração deste caso, dos pedidos. Isto posto, requeiro o processamento desse pedido para que o caso seja objeto de rigorosa apuração por essa Casa de Leis, objetivando apurar eventuais infrações político-administrativas práticas pelo representado, por violação aos incisos 1, 2 e 7 do artigo 32 da Lei Orgânica do Estado de Atibaia, a Estância de Atibaia. Inciso 1 e 3 do artigo 7º do Decreto-Lei número 201/67. Com as apurações de praxe, no julgamento final desse processo, que seja decretada a cassação do mandato do representado, o que se espera diante das irregularidades a serem apuradas e apontadas no relatório final das apurações deste processo, que deverá ser regido pelo que dispõe o Decreto-Lei nº 201/67, em seu artigo 5º. Independentemente do resultado desse pedido, solicito receber cópia integral desse processo, após sua votação em plenário. Atibaia, 13 de maio de 2016, Wagner Albanês de Carvalho, representante.
Nesse instante, coloco em votação o pedido de CIP contra o vereador José Carlos Machado. Os vereadores que concordam com a abertura do processo permaneçam como estão. CIP rejeitado por 9 votos contrários, 6 favoráveis à abertura da CIP. Presidente, eu acho que não está batendo a conta. 7, desculpa, que o doutor Avanço não está no plenário, né? 9-7, Paulinho? É porque o Zé Machado também não vota, né? Rejeitou. É maioria simples aqui. Por 7 votos a 6, a CIP foi rejeitada. O Baixinho votou a favor, o Jorge a favor. Bira, Daniel, eu, Paulo e Rodrigo Parras. Aí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-7. Os vereadores que concordam com a pedido de CIP, de novo, por favor, fiquem como isso. Então, vou fazer novamente a chamada para a votação. Os vereadores que concordam com o pedido de abertura de CIP permaneçam como estão. CIP foi rejeitada. Foi rejeitada por quanto? 7-7. Tem que desempatar. O presidente desempata. Senhor presidente, não existe mais nenhum processo para ser lido nessa sessão. Passamos à leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer ao balancete número 005/16, referente ao balancete de receita e de despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, do mês de março de 2016. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarde-se o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer da Comissão Temporária de Vereadores para emitir parecer à proposta de honraria referente ao projeto de lei número 005/16. A ordem do dia em votação secreta. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Exara parecer favorável com recomendação ao projeto de lei número 178/15, que dispõe sobre a instituição do evento de fé denominado Louvorzão, no âmbito do município de Atibaia e da outras providências. Autor, vereador Sidney Luciano Gonçalves. A ordem do dia em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
exara parecer favorável acerca do projeto de lei número 013/16, que versa sobre denominação de bem público, na forma que se especifica. A ordem do dia, primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei número 177/15, que dispõe sobre denominação de rua Ares do loteamento Rua Ares, no loteamento Reserva de Atibaia, que atualmente recebe o nome de Rua Apolo, antiga Rua 2, de autoria da vereadora Carol Moreno Castilho. A ordem do dia, primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei número 0024/16, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso, que dispõe sobre declaração de utilidade pública da Associação Socioeducativa e Cultural, ASEC. A ordem do dia, primeira discussão. Senhor presidente, já não existe mais nenhum parecer para ser lido nessa sessão. Passamos à fase de requerimentos. Requerimento 184/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito, senhor presidente dessa Câmara Municipal, informações sobre hora extras dos servidores. Requerimento esse subscrito pelo vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Em discussão, o requerimento 184, de autoria do nobre vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Este vereador, gostaria que o nobre vereador, primeiro secretário, lesse na íntegra, se fosse possível. O vereador infraassinado, respeitosamente na forma regimental, requer ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Municipal informações sobre hora extras dos servidores. Temos notícia de que nessa casa está ocorrendo excesso de hora extra de alguns servidores. Assim, requer as seguintes informações. Quantas horas extras foram realizadas nesses 4 meses de 2016? Mês a mês, quanto foi gasto? Informar o nome dos funcionários que realizaram as horas extras e quantas horas foram realizadas por cada um, mês a mês. Qual é o critério usado para convocar o funcionário para a realização de horas extras? Salão Nobre Presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 16 de maio de 2016. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Então, presidente, é que algumas pessoas da casa perguntaram para mim sobre o critério, que algumas fazem e outras não fazem hora extra, né? Então, por isso o questionamento para saber de que forma que é feito a escala das pessoas para trabalhar em hora extra, né? Mas é por isso, porque algumas pessoas reclamam que elas não fazem, só umas fazem e outras não fazem. Obrigado, presidente. Eu já posso te adiantar, vereador, que as horas extras elas são basicamente quando os funcionários são requisitados para fazer turnos fora do seu horário normal. Eu gostaria por escrito, presidente. Mas eu estou discutindo o requerimento, vereador. Posso? Obrigado. E muitos desses eventos foram provocados, um deles foi pelo senhor mesmo, que são aquelas as moções, estou falando. São moções, uso do espaço do Legislativo aos sábados, o senhor utilizou no sábado. Então, isso requer que as pessoas sejam mobilizadas para hora extra algumas vezes, né? Então, mas a gente vai tomar um cuidado de encaminhar ao senhor, que o senhor podia ter pego lá, direto, o gabinete aberto, só podia, é franqueada a visita lá. Mas ao sábado eu não utilizei a Câmara. Mas vem gente, né? Não, mas eu não, senhor. Foi eu que utilizei, não foi 2 moções. Sim. Mas é para tá, ok, eu entendi. Forma, eu entendi, eu espero que o senhor também tenha entendido. Obrigado.
Requerimento 185/16. Ao órgão competente para verificação específica de óbitos na Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. Sugerimos a contratação de profissional habilitado na área. Requerimento é subscrito pelo vereador presidente dessa casa, Dr. Edson Bento Leite. Presidente, o senhor não colocou em votação, presidente. O seu requerimento está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Amém. Aprovado, oficial. Requerimento 185 de 2016, o nobre presidente dessa casa, senhor Edson Bento Leite. Vereadores que concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Só um comentáriozinho a respeito desse requerimento. É para que a gente possa ter informações e resolver o problema do nosso serviço de verificação de óbitos no município. Uma das saídas que a gente achou, acho que o Biratã também pode até colaborar para isso, que é importante, a gente que passa por isso dioturnamente, é a contratação ou designação de um médico, ou da UPA ou da Santa Casa, que ficasse responsável por essa liberação desses atestados, dessas declarações de óbito. Seria a maneira mais barata de se resolver esse problema e emergencialmente. Para posterior ver se a gente tem condição de estudar de uma maneira um pouco mais abrangente para resolver esse problema. Porque do jeito que está, ficamos ao Deus dará, ninguém assume, não há responsável, não há nem a quem pedir. As pessoas, final de semana, não tem gente que resolva, não há plantão. Isso, as pessoas não têm horário, né? Morrem a todo instante, a toda hora, e a gente precisa dar um destino. Não sei se seria esse o melhor destino, mas acho que a gente primeiro, pelo menos, provocar a discussão. Acho que isso é importante. Pois não, vereador. Boa noite a todos, boa noite público. Eu gostaria de dizer o seguinte, que na época que nós estávamos como chefe de gabinete na gestão do DENIG, nós estávamos com conversa bem adiantada que o cemitério Parque Flores estava disponibilizando o local para fazer a verificação de óbito lá. Não sei se vale a pena conversar com eles, ele já estava bem adiantado, não sei por conta do que parou. O espaço, eles cederiam tudo por conta das funerárias. Eu acho interessante a ideia, mas não sei se aí poderia gerar um direcionamento. Não, eles têm convênio entre eles, cada um vai de um lado, então... É de acordo das funerárias, isso? Todas as funerárias? Na época era, agora teria que conversar novamente. Podemos fazer, acho interessante. Se quiser, eu posso até fazer o primeiro contato com eles para ver se por existe favor, a vontade. Por favor, seria de muita ajuda, muito auxílio. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eu gostaria de parabenizá-lo e gostaria de estar votando junto com Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Os vereadores concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Já foi votado. Já foi votado? Já. Então, é verdade, você votou primeiro antes de eu discutir. Tá certo, obrigado, Daniel. Próximo requerimento. Requerimento 186/16, requer informações sobre os valores arrecadados por meio da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, e repassados à Companhia Elétrica, em virtude do consumo de energia elétrica do Parque da Iluminação Pública. Requerimento é subscrito pelos vereadores Daniel da Rocha Martins, Jorge Jesus, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e Paulo Fernando Serrano Cata Preta. Em discussão, requerimento 186/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 187/16. Requer informações sobre multas aplicadas pelo CONDECOM no município da Estância de Atibaia. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Jorge Jesus Silva, Daniel da Rocha Martini e Paulo Fernando Serrano Cata Preta. Vai querer falar?
Em discussão, requerimento 187. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie. Requerimento 188/16 requer informações sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida da Saudade, que divide espaço com o prédio público Palácio Jerônimo de Camargo. Requerimento esse subscrito pelo vereador Daniel da Rocha Martini, Paulo Fernando Serrano Cata Preta, Paulo Fernando Pereira de Araújo e Jorge Jesus Silva. Em discussão, requerimento 188. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Pois não, vereador. Esse vereador, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, mesa diretora, boa tarde, nobres pares, boa tarde, público presente. Na verdade, de forma muito sucinta, eu tenho ciência que não é competência nem responsabilidade da prefeitura manter a agência bancária em funcionamento no município. Ocorre que o posto avançado do Banco do Brasil, instalado no prédio da prefeitura e nas dependências do poder público, sempre foi um grande facilitador para a população que busca os serviços da prefeitura e necessita pagar uma guia, acertar alguma coisa. Então o munícipe que vinha, retirava a senha, já tinha a deliberação que a prefeitura indicava, né? Já se dirigia ao posto do banco, já acertava e já voltava imediatamente para resolver suas pendências junto ao poder público municipal. Isso era muito bom para o munícipe e bom para a prefeitura em termos de celeridade. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo o requerimento, até para que a prefeitura possa fazer uma gestão amigável junto à instituição, ou algum outro banco que tenha algum convênio com o poder público, para que possa manter de alguma forma um posto de atendimento, de forma a facilitar a vida do contribuinte. Obrigado, senhor presidente, só isso. Gostaria, presidente, de parabenizar o Daniel e pedir para que possa estar assinando junto. Senhor presidente, gostaria também, o vereador está assinando junto. Parabéns pelo requerimento. Aberto a todos os vereadores. Ok. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 189/16 requer informações sobre os gastos com servidores desta administração. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Serrano Cata Preta, Jorge Jesus Silva, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Em discussão, requerimento 189. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 190/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre as empresas que participaram da iluminação pública. Requerimento subscrito pelo vereador José Luiz de Oliveira. Em discussão, requerimento 190/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador, presidente. Pois não. Gostaria só de não passar em branco, né? Porque eu disse que toda semana ia estar falando sobre isso, até que começassem a exercer o trabalho de trocar as lâmpadas e fazer manutenção no nosso município. E é sabido de todos que uma empresa vai iniciar aí a partir de, acho que agora, semana que vem, o trabalho de manutenção no valor de R$786 mil e em 3 meses de trabalho. Então, pelo cálculo que nós vimos a semana passada, que eu passei para vocês, e nós vamos estar entrando em déficit de novo com esse trabalho. Não sei como a empresa ou a prefeitura vai fazer quanto a isso, mas no momento nós não temos que ver isso, e sim temos que ver que o serviço tem que ser feito e com urgência o mais rápido possível. Fiz esse requerimento querendo saber valores, nome da firma que ganhou e quando irão começar o trabalho de manutenção, porque nós estamos já esperando isso há 3 anos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 191/16 requer informações sobre iluminação
no loteamento Nova Atibaia. Requerimento esse subscrito pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão, requerimento 191. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam. Aprovado oficialmente. Requerimento 192/16. Requer informações sobre previsão de limpeza no córrego atrás do bloco 5, Avenida Jerônimo de Camargo, Travessa 2, no Caetetuba. Requerimento é subscrito pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão, requerimento 192/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Aprovado oficialmente. Requerimento 193/16. Requer informações sobre previsão de melhorias na infraestrutura em torno do bloco 5, Avenida Jerônimo de Camargo, Travessa 2, bairro Caetetuba. Requerimento é subscrito pelo vereador Sidney Luciano Gonçalves. Em discussão, requerimento 193/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 194/16. Requer informações sobre o serviço médico de oftalmologia na rede municipal de saúde, nesta municipalidade. Requerimento é subscrito pelo vereador José Carlos Machado. Em discussão, requerimento 194/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos. Boa tarde a todos, presidente, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, então, eu fiz esse requerimento porque eu tenho ido lá na Secretaria de Saúde e conversando com a secretária, eu vi lá que desde setembro não tem um oftalmologista e falando com o médico responsável lá, o Dr. Marcos Aguiar, então já está em torno de 4.000 consultas lá para oftalmo e está parado. Então, eu fiz esse requerimento, se existe alguma previsão de contratação de profissionais, porque como você sabe, a secretária está meio ausente, né? Então, o pessoal tem muito, está chegando muitas consultas para fazer oftalmo e está tudo parado. Então, está em torno de 4.000 lá. Mas é para saber, isso aí, tá bom? É só isso. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 195/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca do interventor da Santa Casa. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Requerimento 195 em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 196/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca do diretor técnico da Santa Casa. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Paz. Em discussão, requerimento 196. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, muito boa tarde. Os três requerimentos que seguem, o 195, o 196 e o 197, são três requerimentos que abordam a temática da questão da demissão dos profissionais e do processo de contratação dos gestores hoje da Santa Casa. Na qualidade de presidente da Comissão de Educação e Saúde, senhor presidente, tem chego muitas demandas, vários médicos têm nos procurado, então, na realidade, estou assinando na qualidade de vereador, mas, na realidade, é um fato que realmente vai desdobrar em alguma ação efetiva da Comissão de Educação e Saúde. Então, o doutor Biratã está assinando comigo, como membro da Comissão de Educação e Saúde, o Miro também, que faz parte da comissão, está convidado, e fica aberto para todos os vereadores para receberem essas informações, ok? Muito obrigado.
Eu posso dar uma sugestão? Acho que podia até convocá-los para que eles pudessem trazer esclarecimentos para ver qual é, que é a conduta que eles estão tomando dentro do hospital, para saber o que está sendo feito, até para se inteirar, que isso daí realmente é de interesse da população, né? De repente pode haver lá, sei lá, alguma ação que provoque uma debandada de profissionais, aí isso acaba colocando em risco a saúde da população. Então, acho que é importante, já fica aqui a minha sugestão, para que essa comissão os convoque, ou convite, não sei como qual seria o rito dessa demanda, mas assim, que essa comissão ou fosse até lá, ou chamasse aqui para que eles pudessem explicar qual é a metodologia que eles estão utilizando, quais são os conceitos que eles estão utilizando para fazer a gestão do hospital. Perfeito. Nesse primeiro momento, senhor presidente, estamos fazendo por escrito, até para documentar, né, qualquer tipo de procedimento, até porque nesse momento tem muito fala-fala, né, principalmente nas redes sociais, a gente tem acompanhado muita coisa. Então, nesse primeiro momento, estamos realmente buscando documentos para, num segundo momento, solicitarmos, caso haja necessidade, né, essa audiência, essa reunião pública, né? Muito obrigado. Mais algum vereador? Doutor Ubiratã? Boa noite a todos, boa noite, presidente. Nós temos que esclarecer aí que realmente tem muito disque aí, e as denúncias que chegam a gente, eu acho que não pode deixar de investigar. Primeiro, né, o porquê da vinda desses dois profissionais de fora. Segundo, está existindo uma demissão de funcionários em massa. Eu digo em massa porque extrapola o número, né, e qual é o critério técnico para essas demissões. Terceiro, dentro de uma crise em que a cidade vive, o país vive, essa reposição de funcionários, pelas informações que se tem, são funcionários de fora de Atibaia. Até parece que Atibaia é um maná. Está sobrando emprego aqui para os nossos funcionários, não precisam, não pagam aluguel, não tem conta de luz, de água, não tem filho na escola, para poder ceder esses empregos para pessoas de fora. Entendeu? Então, existe até mesmo, parece que uma van que está trazendo esses funcionários, estão alugando casas aqui para esse pessoal de fora. Então, nós temos que ter bom senso em ver o porquê dessas demissões, num momento de crise importante em que nós passamos. Eu acho que Atibaia não tem emprego sobrando para convidar aí politicamente algumas pessoas. Então, nós precisamos, presidente, avaliar tecnicamente antes da gente cometer alguns erros. E também de ficar falando besteira aqui. Que eu não quero ficar falando bobagem aqui sem eu ter certeza. Então, nós como da Comissão de Saúde, nós queremos saber o porquê dessas demissões. Se está demitindo, qual é a causa? E por que trazer pessoas de fora? Tá bem, senhores? É isso que nós queremos saber. Mais algum vereador? Não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, desculpa, presidente. Aprovado oficiência. Requerimento 197/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da contratação de médicos da Santa Casa e UPA. Requerimento esse subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 197. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficiência. Requerimento 198/16. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca de aulas de arte e de educação física na rede municipal de ensino. Requerimento esse subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 198. Esse vereador, senhor presidente. Pois não, vereador. Vou ser breve também, senhor presidente. Também pela Comissão de Educação e Saúde, chegaram algumas denúncias de alguns professores que fazem parte da rede pública municipal, de conhecimento a questão das aulas de artes e educação física. O que tem sido amplamente divulgado pela rede, eu acho, e é muito importante, são atividades complementares dentro do processo pedagógico. No entanto, essas denúncias, tanto de diretores quanto de professores que têm me procurado, têm apontado que algumas escolas não têm recebido esse profissional ou têm recebido uma carga inferior, ou seja, uma carga de 1 hora aula
por semana, o que é muito pouco, tanto para artes quanto para educação física, dentro do processo de formação no ensino fundamental 1. Então, estamos para não correr em nenhuma injustiça e afirmar algo que seja leviano, nós estamos buscando mais informações também junto a esse requerimento, caso seja verdade, que a Secretaria tome providências, caso não seja, que ela dê uma resposta que seja a contento. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficial. Requerimento 199/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca de realização de atividades para arrecadação de fundos nas escolas da rede municipal de ensino. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 199/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficial. Requerimento 200/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da manutenção dos semáforos na cidade. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 200/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficial. Requerimento 201/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca de processo administrativo que informou que será instalada tubulação de drenagem de águas pluviais em Viela, no Jardim dos Pinheiros. Requerimento é subscrito pelo vereador Rodrigo Parras. Em discussão, requerimento 201/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficial. Requerimento 202/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre a obra de manutenção predial do CAD. Requerimento é subscrito pelo vereador Paulo Fernando Pereira de Araújo. Em discussão, o requerimento 2002/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficial. Requerimento 203/16 requer ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes resposta às informações solicitadas por esse gabinete constadas nos ofícios 04/16, 09/16 e 022/16. Requerimento é subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Em discussão, requerimento 203/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador. 10 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Bom, boa noite a todos, todos os vereadores, todo o público presente. Eu já vou, presidente, falar tanto deste requerimento, o 203, como do requerimento 204, que mais ou menos são temas parecidos. E que é uma temática já trabalhada e tratada nessa sessão, nessa Câmara Municipal, na última sessão, que é a questão das respostas do Executivo, do Poder Executivo a nós, vereadores. Até na semana anterior, nós votamos um pedido de CIP contra o prefeito municipal, Marinui, por justamente falta de resposta. E esses dois requerimentos, o primeiro, que foi lido agora pelo primeiro secretário, eu enviei 3 ofícios para o gabinete do prefeito, solicitando informações, desde informação sobre dengue, informação sobre pavimentação asfáltica,
E os 3 ofícios já estouraram o prazo há muito tempo, né? Tem requerimento, tem ofício de fevereiro que não foi respondido ainda, né? Eram 5 ofícios, 2 chegaram semana passada, um com 45 dias de atraso, né? E o outro com mais de um mês de atraso. Então, assim, fica muito difícil, né, sendo que uma das funções do vereador é justamente fiscalizar o Poder Executivo, fica muito difícil quando nós solicitamos uma determinada informação, né, quando a população procura o nosso gabinete, procura o vereador, né, através das redes sociais, e nós questionamos a prefeitura e não recebemos respostas, né. Isso também, o próximo requerimento que vai ser lido ainda é sobre o mesmo, basicamente sobre o mesmo tema, só de um viés um pouquinho diferente. Eu fiz um requerimento, já no dia 1º de fevereiro desse ano, solicitando informações sobre as obras públicas realizadas no nosso município no ano passado, no ano de 2015. Fiz o requerimento, aí veio a primeira resposta, faltando mais da metade das informações. Aí eu fiz um segundo requerimento, né, deixando claro que eu queria até com informação, com link de matéria publicada pelo site da prefeitura, com fala do próprio secretário sobre as obras. Veio a segunda resposta, incompleta, justamente naquilo que nós estávamos questionando. Fizemos um terceiro requerimento, né, dia 11/4, primeiro foi dia 1º de fevereiro, depois dia 7 de março, depois um segundo requerimento dia 11 de abril, e essa semana chegou a resposta e faltando informação. Então fica muito difícil para a gente fazer o acompanhamento, né, das coisas que estão acontecendo na prefeitura, se a prefeitura não responde os nossos ofícios, não responde os nossos questionamentos, e quando responde, responde pela metade. Aí, quando é necessário essa Câmara tomar uma atitude e cobrar da prefeitura, até mesmo como foi na semana passada com o pedido de CIP, aí essa casa se cala. Isso é um desrespeito contra a instituição, contra todos os vereadores. Se a prefeitura não responde, o vereador não tem nenhuma preocupação em passar essa informação, como no caso extremo, que foi o caso dos predinhos do Caetetuba, são vida de centenas de pessoas, que está, né, que sem a devida preocupação pela prefeitura, né, e não é falta dessa casa estar cobrando, né, nós cobramos o poder público e a gente não recebe resposta. Então, presidente, esse requerimento é novamente solicitando as informações que ou não foram enviadas ou foram enviadas pela metade, para que a gente possa, assim, fazer o nosso trabalho de fiscalização. Então, obrigado, presidente. Claro, está aberto a todo mundo que tiver interesse em assinar todos os requerimentos elaborados pelo meu gabinete. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o ofício. Rodrigo, já quer assinar? Requerimento 204/16. Requer ao senhor prefeito para que determine novamente ao setor competente da administração as informações adicionais que não foram respondidas e enviadas no requerimento 0142/16 sobre obras de próprios públicos do município. Requerimento subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Em discussão, requerimento 204/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o ofício. Requerimento 205/16. Requer ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração pública do município informações a respeito de reclamações de perturbação do sossego público, através da emissão de sons e ruídos. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Em discussão, requerimento 205/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o ofício.
Senhor presidente, já não existe mais nenhum requerimento para ser lido nessa sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura das indicações. Público presente, nobres pares, mesa diretiva, mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 231 do Regimento Interno, solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Nesse instante, encaminho 25 indicações ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moção. Moção 0027/16. Apresenta moção de apoio ao projeto de lei número 2562/15, de autoria do deputado federal Vanderlei Macris, para denominar Passarela Bruno Santos Bassi, a passarela de pedestres sobre a BR 381, rodovia Fernão Dias, localizada no bairro do Tanque, neste município. Em discussão a moção 27/2016, se houver algum vereador interessado em discutir. Deixa o Rodrigo, sou autor da moção. Boa noite, senhor presidente. A referida moção de apoio, ela se faz necessária devido ao regimento interno da Câmara dos Deputados. O que acontece? Os munícipes do bairro do Tanque solicitaram que aquela passarela recebesse o nome desse menino que foi atropelado no bairro do Tanque, inclusive. Encaminhamos essa demanda para o deputado federal Vanderlei Macris e, conforme o regimento interno da Câmara dos Deputados, ela precisa de uma moção de apoio da Câmara Municipal. Para mim também foi uma novidade, eu não sabia, a equipe do deputado entrou em contato conosco. Se trata, eu não conhecia essa pessoa, mas fui procurado por um grupo de pessoas, parece que ele foi atropelado, ele foi atropelado no bairro do Tanque, e foi a óbito, inclusive, e se trata de uma criança, justamente na região ali da passarela. Então, a pedido dos moradores, nós fizemos esse pedido ao deputado para que apresentasse esse projeto de lei. Por ser uma tratativa do regimento interno da Câmara Federal, existe a necessidade da moção de apoio a essa propositura do deputado. Muito obrigado, conto com o apoio de todos. Mais algum vereador interessado em discutir? Coloco em votação. Os vereadores que concordam com a atual moção permaneçam como estão. Aprovado. Sim, sim. Senhor presidente, não temos mais nenhuma moção para ser lida nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há vereadores inscritos em tema livre. Senhor presidente, não existe nenhum vereador inscrito em tema livre. Nesse instante, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária, do dia 16 de maio, a partir das 17 horas. Projeto de lei número 173/15. Autoria, vereador Daniel da Rocha Martins, outros vereadores, que dispõe sobre a divulgação de vistorias realizadas em obras públicas a serem recebidas pela Prefeitura da Estância de Atibaia, no site oficial eletrônico do município e da outras providências. Segunda discussão, maioria simples. Projeto de lei número 162/15, de autoria do senhor prefeito, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de direito real de uso de uma área de 3.045 metros quadrados, localizada no loteamento Morumbi, ao lar Dona Mariquinha do Amaral, e da outras providências,
Primeira discussão, votação nominal, maioria qualificada, 2/3. Projeto de lei número 193/15, de autoria do vereador Almiro Bueno do Prado, que dá denominação de Rua Elisa Serafim Bueno Santana, ao logradouro público, sem nome oficial, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 199/15, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação de Rua Wagner Amaral de Souza, a atual rua sem saída e denominação, do loteamento Vila Boa Esperança, bairro do Tanque, nesse município, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 005/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação de praça na Elza Pinheiro da Costa, a área institucional, localizada às margens da Avenida Wilson Saules e Avenida César Rafael Neto, no bairro do Jardim Alvinópolis, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei complementar número 004/16, autoria mesa diretora, dispõe sobre a aprovação do acordo coletivo celebrado entre a Câmara Municipal da Estância de Atibaia e seus servidores. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Nesse instante, coloco em votação o projeto de lei número 17. Discussão? Tem discussão? Tem discussão? Tem. Nesse instante, desculpa. Obrigado, vereador. Nesse instante, coloco em discussão o projeto 173 do vereador Daniel da Rocha Martini. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir. Eu gostaria de pedir vistas por mais uma sessão deste projeto. Nesse instante, coloco em votação a solicitação do vereador Jair para que seja adiado por uma sessão a mais. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, adiado por uma semana a solicitação feita pelo vereador Jair. Em discussão e votação, o projeto de lei 162/2015. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Presidente, pedido de vistas, por gentileza. Coloco em votação a solicitação do novo vereador Lucas para pedido de vistas por mais uma sessão. É isso, vereador? Uma sessão? Ok. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado a solicitação do novo vereador. Em discussão, o projeto de lei número 193/2015, de autoria do novo vereador Almiro Bueno do Prado. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Em discussão, o projeto de lei 199/2015, de autoria do vereador José Carlos Machado. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Projeto de lei número 005/2016, de autoria do vereador José Carlos Machado. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Projeto de lei complementar 004/2016, de autoria dessa mesa diretora.
Se houver algum interessado em discutir, este é o momento. Vereador. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, então. Senhor presidente, eu gostaria de estar lendo aqui o parecer jurídico da Câmara. Pois não. Para depois eu fazer o parecer do jurídico dessa casa é favorável, né? Então, o PLC trata de acordo coletivo da forma que especifica. Prevê repasse inflacionário, que é a revisão geral anual, utilizando índices já aplicados no ano transado, conforme consta nos documentos do projeto. A RGA possui previsão geral no artigo 37, artigo 10 da Constituição Federal, não havendo óbice a sua concessão, desde que respeitados os limites de gasto com pessoal, o que nos parece observado, conforme planilha anexa, expedido pela divisão competente da Casa, salvo o maior juízo. Apenas observo que este ano trata-se de exercício de pleito eleitoral municipal, cercado, portanto, de cautelas. O RGA pode ocorrer desde que não ultrapasse a mera reposição inflacionária, em qualquer período do ano, mas, se há excedente, somente até 180 dias antes do pleito, e até a posse dos eleitos, conforme o artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97. Também observamos a vedação do artigo 73, inciso 5º, do mesmo diploma, que veda a readaptação de vantagens no período de 3 meses que antecedem as eleições, né, até após os eleitos. Por fim, no que tange ao reajuste do valor do ticket de refeição, parece-nos que não há vedação legal para o caso, respeitadas as posições limitativas e temporais acima, sendo relevante observar que o aumento ficou abaixo do índice inflacionário. Assim, não verificamos empecilhos para a liberação plenário, acostamos pesquisidade na elaboração deste. Então, eu gostaria de estar acompanhando aqui o departamento jurídico dessa casa e pedir que, aqui no artigo, aqui na lei, aqui diz, artigo 1º, fica concedido aos servidores efetivos comissionados da Câmara Municipal da Estância de Atibaia o reajuste salarial de 9,64%, né, correspondente à média variação do INPC ocorrida no período de 30 de abril de 2015 a março de 2016, em observância ao dispositivo do artigo 10, do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal sobre o salário base. Parágrafo 1º. O reajuste previsto incide também sobre o salário base dos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Os novos valores apurados das tabelas salariais do plano de carreira serão arredondados para cima na unidade monetária e para os outros valores que compõem as vantagens pecuniárias. Artigo 2º. Fica concedido o reajuste de R$ 2,00 no vale-refeição, totalizando R$ 25,00 por dia útil a todos os servidores efetivos e comissionados desse Poder Legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições de contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2016, data base de celebração de acordo coletivo dos servidores da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Então, senhor presidente, eu queria fazer requerer que em redação final fosse mudado o termo reajuste salarial por repasse inflacionário, como diz observando ao parecer do jurídico dessa casa. Então, já em redação final. Ele já se encontrava aqui, inclusive. Isso, eu já havia comentado com o legislativo dessa casa sobre isso. Obrigado, senhor presidente. Mas não há óbice para
Perfeito. Pra Mais algum conceder vereador obra. interessado em discutir? Muito obrigado, vereador, pela colaboração. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores... Não, essa é a chamada nominal. Chamada nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal, por favor. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pela aprovação. Vereador Emil Ono. Pela aprovação com a emenda. Correção com a emenda do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Jair. Com aprovação com emenda. Vereador Jorge. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Catapreta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano. Pela aprovação. Vereador presidente dessa casa, Dr. Edson. Pela aprovação com a emenda verbal. Aprovado na sua unanimidade. Em primeira discussão, a segunda discussão. Com emenda. Solicito ao primeiro secretário para que verifique se há vereadores inscritos em explicação pessoal. Não existe nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, senhor presidente. Senhor presidente, o Pois senhor não. concede a palavra como líder da Rede Sustentabilidade? Pois não, vereador. Serei breve, inclusive não me inscrevi em explicação pessoal, apenas quero fazer um reconhecimento público aqui do empenho da Prefeitura e da Secretaria de Infraestrutura. Acredito que mobilizado por essa Câmara Municipal, na pessoa do nobre líder do governo, o vereador Lucas, que atendeu o pleito dos vereadores do Jardim Xangri-Lá, referente àquela rua que nós trouxemos aqui as imagens, inclusive há 2 sessões atrás, com aquela cratera enorme. O vereador Lucas me informou, enviou foto aqui também, que os serviços foram realizados no último sábado e que a princípio o problema foi resolvido no bairro. Foi um pleito do vereador Sidney também, por meio de indicação, salvo engano, e requerimento. Então, faço uso da palavra como líder da rede para agradecer o empenho da Prefeitura e principalmente do vereador Lucas como líder do governo, ajudando a resolver essa questão que foi trazida a essa casa por esses vereadores. Obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente encerrada às 18h18, convocando já os vereadores para a próxima sessão extraordinária que daremos início em seguida. Solicito nesse instante ao primeiro secretário a verificação de quórum. Estão presentes 16 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos na primeira sessão extraordinária. Projeto de Lei 193/15, autoria vereador Almir Bueno do Prado, que dá a denominação de Rua Elisa Serafim Bueno, Santana, ao logradouro público, sem nome oficial e da outras providências. Segunda discussão, maioria simples. Projeto de Lei número 199/15, autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre denominação de Rua Wagner Amaral de Souza, atual Rua Sem Saída, e denominação no loteamento Vila Boa Esperança, bairro do Tanque, nesse município e da outras providências. Segunda discussão, maioria simples. Projeto de Lei número 005/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a denominação de praça na Elza Pinheiro da Costa, a área institucional localizada às margens da Avenida Wilson Salles,
e Avenida César Rafael Neto, no bairro do Jardim Alvinópolis, e da outras providências. Segunda discussão, maioria simples. Projeto de lei complementar número 004/16, autoria mesa diretora. Dispõe sobre a aprovação de acordo coletivo celebrado entre a Câmara Municipal da Estância de Atibaia e seus servidores. Segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. Senhor presidente, antes de iniciar a discussão e votação dos projetos, nós temos aqui os projetos 193, 199 e 1005, todos eles são maioria simples e na primeira votação foram todos eles unânimes, aprovados. Queria colocar em votação e fazer o pedido para que fosse votado englobadamente os 3 projetos. Em votação, a solicitação do novo vereador. Concedido, novo vereador. Nesse instante, coloco em discussão e votação os projetos 193, 199 e 005. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, redação final. É o 004. Em discussão e votação, em segunda discussão, o projeto de lei complementar 004/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Não havendo, chamada regimental, por gentileza. Vereador Wilson de Vasconcelos. Pela aprovação com emenda verbal. Vereador Emil Uno. Pela aprovação com emenda. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação com emenda. Vereador Jorge. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel Martini. Aprovação. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Catapreta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Esse vereador pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano. Pela aprovação. Vereador, senhor presidente dessa casa, doutor Edson Bento Leite. Pela aprovação com emenda. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerra a primeira sessão extraordinária, já imediatamente passando para a segunda sessão extraordinária. Projeto de Lei 193, Projeto de Lei 199, Projeto de Lei 005. Novamente peço ao nobres e ao senhor presidente que coloque em votação, que seja votado englobadamente os 3 projetos. Coloque em votação a solicitação do vereador Almir Bueno do Prado para que sejam votados englobadamente os projetos 193, 199 e 005. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aceito a sua solicitação. Coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Projeto de Lei Complementar número 04/16. Coloco em discussão e... Não. Coloco em votação regimental. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pela aprovação com emenda. Vereador Emil Uno. Pela aprovação com emenda. Vereador Fabiano. Pela aprovação. Vereador Jair.
Pela aprovação com emenda. Vereador Jorge. Pela aprovação. Vereador Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Catapreta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Esse vereador pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Vereador senhor presidente dessa casa, doutor Edson Bento Leite. Pela aprovação com emenda. Aprovada em redação final, a sanção do senhor prefeito. Antes de encerrar esta sessão, gostaria de oferecer os meus parabéns pelo aniversário do nosso novo vereador Fabiano. Apesar dele não ter trazido bolo para a gente vai... Não, deu baile na gente, né? Fabiano, que Deus te ilumine como tem te iluminado, que dê forças para seguir na tua trajetória, viu? É uma honra poder estar aqui junto com você nesta Casa de Leis, poder privar da sua amizade, da sua colaboração nos nossos trabalhos, e que Deus continue te iluminando sempre, tá? Que você tenha um caminho brilhante pela sua frente, com todo o sucesso do mundo. É o mínimo que eu posso fazer, é desejar você isso. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe muito. Parabéns a você, viu? Nesse momento, encerramos a sessão, desejando a todos que tenham uma boa noite, uma boa semana e que Deus nos abençoe e nos proteja.